Hoje, a gente vai explorar uma mudança que é simplesmente fundamental no mundo dos negócios. A ideia de que uma única pessoa, sabe, com as ferramentas certas, agora pode construir algo que antes precisava de uma equipe inteira. É a tal revolução da empresa de uma pessoa só. Beleza, vamos lá. O nosso caminho hoje vai ser esse. A gente começa olhando para as regras do passado, depois mergulha nessa revolução de agora e termina com uma espiada no que o futuro reserva para o trabalho solo. Então, para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo. Por décadas, a lógica era bem simples. Queria crescer? Tinha que contratar mais gente. O tamanho de uma empresa era basicamente medido pelo número de funcionários. E é aqui que a gente vê a grande virada de chave. De um lado, o modelo tradicional, né? Cheio de custos fixos, burocracia, totalmente dependente das pessoas. Do outro, esse modelo novo, super ágil, que foca em sistemas, não em pessoas. Os custos operacionais lá embaixo, a diferença na eficiência é brutal. E isso leva a gente para o coração da coisa. É super importante entender que não estamos falando aqui do freelancer tradicional que vende horas de trabalho. Não, não. A gente está falando de uma mentalidade completamente diferente, focada em construir sistemas. Então, o ponto central é este. O novo empreendedor solo não vende o próprio tempo. Ele ou ela constrói ativos, coisas que funcionam e geram valor sem precisar de um envolvimento direto a todo momento. A IA vira basicamente a equipe digital dessa pessoa. E olha, essa citação resume tudo de forma perfeita. Não é só uma melhoriazinha, sabe? É uma multiplicação de capacidade. Muda completamente o jogo sobre o que uma pessoa consegue realizar sozinha. E isso, claro, não é só teoria. Já está rolando e muito. A gente tem exemplos, como Peter Levels, que criou empresas que valem milhões praticamente sozinho. E tem todo o movimento Indie Hacker, que é uma comunidade de gente que está aí construindo negócios digitais super lucrativos sem depender de ninguém. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas e ver o que tem dentro dessa tal força de trabalho digital. A ideia-chave aqui é bem simples. A inteligência artificial hoje funciona como um assistente, um copiloto mesmo, para quase todas as áreas que uma empresa precisa para funcionar. Vamos pegar desenvolvimento de software, por exemplo. Antigamente era preciso saber programar ou ter grana para contratar um programador. Hoje, a IA funciona como um programador júnior, que sugere código, corrige erros ou até cria apps básicos a partir de um texto. A barreira de entrada, desabou. Na parte de conteúdo, a transformação é gigantesca. A IA escreve os rascunhos de artigos, de posts, e o papel do humano muda. Passa a ser de editor-chefe. A pessoa dá a direção, o tom, a visão estratégica. Uma pessoa sozinha consegue fazer o trabalho de uma redação inteira. E o design, que sempre foi o calcanhar de Aquiles de tanta gente. Agora está muito mais fácil. Ferramentas de IA criam logotipos, imagens, toda a identidade visual de uma marca com uma qualidade profissional. É o fim daquele problema crônico para quem empreende. O marketing, que é super complexo, também foi transformado. A IA não só automatiza o envio das coisas, mas sugere estratégias, escreve os textos e até analisa os resultados. Basicamente, permite que uma pessoa gerencie campanhas super sofisticadas que antes precisariam de uma equipe. E aqui a gente vê como tudo isso se junta na prática, em modelos de negócio que já existem, seja para criar um portal de conteúdo, lançar um produto ou escalar um conhecimento específico, esses fluxos de trabalho já são a realidade de muitos por aí. Mas, claro, nem tudo são flores. Esse modelo tem dois lados. E para a gente entender de verdade, a gente precisa olhar tanto para as vantagens, que são incríveis, quanto para os riscos, que muita gente acaba ignorando. A primeira grande vantagem, sem dúvida, é a velocidade. Não tem reunião, não tem que pedir aprovação para um monte de gente. A distância entre ter uma ideia e colocar ela no ar é mínima. Depois vem a autonomia, que para muita gente é o que mais atrai. É o controle total sobre o que fazer, como fazer e quando fazer. A independência, no fim das contas, é o grande produto. E, por último, a escala. Um negócio que nasce no notebook e pode desde o primeiro dia atender clientes no mundo inteiro. O mercado potencial é literalmente global. A promessa é muito, muito sedutora. Mas a gente tem que se perguntar, né? Quais são os perigos que ficam escondidos por trás dessa aparente simplicidade toda? E aqui estão os principais. Primeiro, a dependência de plataformas que você não controla. Isso é um risco gigante.
Depois, a automação não faz mágica. O fundador ainda precisa ser o estrategista, o gerente, a pessoa que apaga os incêndios. Aí vem a competição, que fica acirradíssima, já que todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. E, por fim, o próprio crescimento pode revelar o quão frágil uma operação de uma pessoa só pode ser. Para a gente fechar, vamos olhar para o futuro, porque se o cenário de hoje já é uma loucura, a próxima evolução promete ser ainda mais disruptiva. O futuro não é só sobre ferramentas que ajudam, mas sobre agentes que fazem. Pensa em sistemas autônomos que gerenciam campanhas de marketing inteiras, ou monitoram redes sociais, tomando decisões e agindo sozinhos. Isso libera o empreendedor para focar só no que importa, a estratégia. E essa talvez seja a conclusão mais importante de todas. Conforme a tecnologia vai tornando a execução cada vez mais barata e fácil, as habilidades que realmente valem ouro são as que não dá para automatizar. A visão de negócio, a criatividade, a capacidade de traçar uma estratégia única. Então é isso. A barreira técnica, ela foi derrubada. A capacidade de construir está mais acessível do que nunca. A pergunta que fica e que define essa nova era não é mais sobre se é possível. A verdadeira questão é, com todo esse poder na mão, o que vai ser construído?